Em quem você se refugia nos momentos de dor, angústia e tribulação. Nós cantamos alguns louvores preciosíssimos. Como eu já disse algumas vezes, eu fico às vezes anotando e pensando ali sobre o que estará sendo cantado, ou estamos cantando, entoando. Nós dissemos que Ele é antes de tudo, Ele é antes de todas as coisas. Nós declaramos aqui: és tu única razão. O Senhor é a nossa única razão. Nós cantamos aqui: cantai alegremente ao Senhor. E cantamos aqui: dá-me um coração igual ao teu. Pensando na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que em Deus Pai se refugiou nos momentos de maior tribulação. Quando diante do pavor da morte, de crucificação, Jesus não foi fazer uma reunião com os apóstolos para pensar estratégias. Jesus foi orar. Ele foi orar ao Pai e se derramar. Levou alguns apóstolos para estarem com ele e que estariam também ali aprendendo que nos momentos de tribulação, de angústia, de dor, era preciso se derramar diante do Pai. Nós vamos ler a palavra de Deus. Aqui para perto eu estou vendo até bem, não é? Alguns talvez não estão sabendo. Terça-feira agora vai fazer 15 dias da cirurgia de um olho, catarata. Um adolescente com catarata é algo sui generis, é algo inimaginável, não é? E avô ainda mais, não é? Um adolescente avô. Então, eu sei, você pode estar rindo, eu estou só escutando os barulhos porque eu estou vendo embaçado, realmente ainda estou vendo meio embaçado. Eu só sei que minha esposa está no segundo banco porque ela está com um vestido amarelo, então eu estou vendo claramente o vestido, eu estou conseguindo localizar bem ela. Não fosse isso, eu não conseguiria. Desde que descemos juntos no elevador, eu digo: pronto, hoje ela está indo de amarelo, vai iluminar a igreja, não é? Como o sol. Mas eu peço as suas orações, terça-feira agora, se Deus permitir, fazer do outro olho e a gente esperar que essa vista ela volte ao normal, senão vou ter que dizer para a doutora: eu estava muito melhor antes da cirurgia, viu? A senhora fez alguma coisa errada aí, eu acho que era melhor ter continuado como estava. Mas eu convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 46. Salmo de número 46. A precaução da máscara não é porque eu estou doente, espirrando em você, não. É justamente para não pegar o seu vírus. Então você fica com ele, guarda ele para você, porque até terça, como ela já me ameaçou, ela disse: olha, se eu vou para a igreja, eu quero pregar, ela disse: use máscara, só não vou pregar de máscara, porque aí não tem condição não. Ela disse: não, mas fica o tempo todo de máscara, muita virose por aí, se você perder a cirurgia, vai ser bem uns 30 dias para conseguir marcar de outra vez. Eu digo: misericórdia, quem não está aguentando agora, ainda esperar mais 30 dias, só a graça, só se for esta mesmo a vontade de Deus. Salmo de número 46, ore por nós, conto com as suas orações, que Deus esteja tendo misericórdia e nos abençoando. Salmo de número 46, vamos colocar de pé. Nos dizem os filhos de Corá, que compuseram este salmo de louvor a Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz
e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos ler o primeiro e o último versículo juntos. Salmo 46, o primeiro e o último versículo. Primeiro e o versículo 11º. Vamos ler juntos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos orar ao Senhor. Eu convido as crianças a virem à frente. Nós vamos orar pelos pequeninos, vamos orar por nossas vidas. Nossas crianças vão aprender a palavra de Deus. Elas não vão lá para cima para brincar, para ficar contando historinha. Não, elas vão aprender a palavra de Deus no nível de compreensão delas, de forma que elas compreendam aquilo que está sendo compartilhado, não é, com a vida delas e para a edificação da vida delas. Assim como nós também esperamos que o Senhor possa falar aos nossos corações por sua graça e misericórdia, e possamos também, pela ação do Espírito Santo nos nossos corações, compreendermos a palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte. Senhor Deus e Pai, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente na tribulação, na hora da angústia, dos sofrimentos, ó Deus. Tu estás presente nos momentos de alegria, Senhor. Ainda que em alguns momentos, e por isto pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus, quando nós não damos ao Senhor toda a honra e toda a glória devidas, reconhecendo as benesses, as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Desfrutamos do ar que respiramos, que o Senhor nos concede, do sol, da chuva, que pairam, ó Deus, e caem sobre justos e injustos, maus e bons, conforme a Tua palavra nos ensina. E nem sempre nós agradecemos. Reconhecemos o Teu grande amor e o Teu cuidado em nos prover o alimento, o sustento material, os banquetes espirituais da Tua palavra para as nossas vidas. E precisamos, ó Deus, nos alegrar diante do Senhor e reconhecer que o Senhor está presente nos momentos de alegria da nossa vida, bem como também, Senhor, para que aprendamos a buscar ao Senhor nos momentos de angústia, de dor, de tristeza, de tribulação. Nós clamamos, ó Deus, por aqueles que sofrem, que neste momento são perseguidos por amor ao Evangelho, por acreditarem no Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por viverem em lugares no mundo, Senhor, em que não há liberdade, a liberdade que temos de pregar o Evangelho, de abrir as portas como fizemos hoje pela manhã, hoje à noite, e o faremos ao longo da semana, de nos reunirmos livremente, Senhor, nos nossos lares, nos pequenos grupos de oração, nos pequenos grupos e nos grupos de oração nos lares, nas reuniões da igreja, e em tantos lugares, Senhor, temos a liberdade de podermos compartilhar a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a valorizarmos isto. Nós Te agradecemos, ó Deus, por estas bênçãos. E Te agradecemos e clamamos que o Senhor abençoe aqueles que não as têm e que nós valorizemos aquilo que o Senhor tem nos dado. Sê, ó Deus, o nosso refúgio na tribulação. Nós oramos assim, Senhor, clamando que o Senhor nos ajude a ensinar os nossos pequeninos, que eles aprendam a se refugiar no Senhor, nos momentos de dor, de angústia, de tribulação, que eles aprendam a se refugiar no Senhor. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus e para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos.
Meus irmãos, o Salmo de número 46, ele foi escrito num contexto de muita pressão e dificuldade. É o que justamente dá a entender quando lemos o Salmo. Os filhos de Corá que escreveram então este Salmo, e escreveram pelo menos outros 11, além deste, 12 salmos são atribuídos a eles. Eles foram filhos de um homem, Corá, foi descendente da tribo de Levi, escolhida para servir ao Senhor no templo. E Corá se rebelou contra Moisés e contra Arão, como está lá em Números capítulo 16. Deus tirou a vida de Corá e de mais 250 homens que se rebelaram. Os seus filhos foram poupados. Eles não exerceram sacerdócio, mas eles ocuparam funções importantes no templo, como guardas do templo, como cantores do templo, no reinado de Davi. Samuel, um dos maiores profetas com Elias, um dos maiores profetas e um dos maiores juízes do povo de Israel, ele foi descendente também de Corá. E a grande lição, quando olhamos para Samuel, esse grande profeta, para os filhos de Corá, que compuseram então estes salmos, tendo seu pai sido castigado e punido com o juízo severo de Deus, diante do pecado da rebelião contra Moisés e contra Arão, a grande lição que ficou para os filhos de Corá, a grande lição que ficou então para Samuel como profeta do Senhor, era: faça de Deus o seu refúgio. Faça de Deus o seu refúgio. Percebam que os filhos de Corá poderiam ter sido punidos e mortos por Deus. Deus os poupou. Faça de Deus o seu refúgio. Faça de Deus o seu refúgio. O que fazemos em meio à tribulação? Quando olhamos para tudo que acontece ao nosso redor. Pense numa guerra, como a guerra da Croácia, a invasão russa à Croácia. Irmãos, eu confesso que dá uma dor no coração olhar em algumas reportagens, alguns jornais, quando vez por outra volta então a falar. E dá aquele sentimento: essa guerra não vai ter fim. Olhar os destroços, então, nas cidades, Kiev e tantas outras, cidades, não tanto a capital, mas as outras que vão sendo pilhadas, destruídas. Imaginar os milhares de vidas e famílias ali destruídas, que tiveram que deixar o seu habitat natural ali, deixar a sua casa, e saber que agora está tudo destruído. Como será a vida dali para frente? Pensar no contexto que vai completar aí 2 anos da invasão pelo Hamas, aquelas mortes ali provocadas, e em decorrência disso, toda essa guerra, toda essa confusão, as milhares e milhares de vidas. Pensar que ainda hoje, e às vezes eu parava um pouco e ficava refletindo: Senhor, misericórdia, que dor no coração dessas famílias. Você ter reféns e você lutar para que estes reféns, estes parentes, possam voltar à sua casa e restabelecer uma vida normal. O que fazer num momento como este? Em quem se refugiar? Quando muitas vezes temos, e quem sabe você que nos acompanha pela transmissão, você que tem a possibilidade de estar aqui presente, quantas vezes nós não valorizamos a bênção de estarmos reunidos e adorarmos a Deus, a liberdade, como colocamos em oração: Senhor, muito obrigado por essa liberdade de estarmos reunidos, pela saúde que Deus nos dá quando há pessoas, há doentes terminais, e podemos agradecer a Deus pela bênção de estarmos assentados, de pé, levanta, senta, adora, fecha os olhos, abre, e louvar ao Senhor. E colocarmos então no Senhor a nossa esperança. Termos o Senhor como nosso refúgio nesses momentos de dor e tribulação. Deus é o nosso refúgio. Disseram os filhos de Corá.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Com refúgio, os salmistas aqui, os filhos de Corá, com essa expressão refúgio, eles falam de um aspecto defensivo, um tanto externo em termos da salvação. Deus em quem nós achamos proteção, estamos nos protegendo. Temos externamente a proteção deste Deus, que nos poupa então dessa invasão inimiga. Quando o inimigo vem atentar contra as nossas vidas, os filhos de Corá estão dizendo, nós nos refugiamos em Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa proteção. Mas também no aspecto dinâmico, os filhos de Corá vão dizer, Deus não é só esse nosso refúgio, essa proteção contra aqueles que vêm de fora. Deus é a nossa fortaleza. E fala deste aspecto dinâmico, ou seja, é Deus no íntimo, no nosso íntimo, fortalecendo quando nós estamos fracos, fortalecendo-nos quando nós estamos fracos, para que nós possamos agir. É Deus que é a nossa força, é Deus que é a nossa fortaleza. E os filhos de Corá vão terminar este primeiro versículo dizendo, Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. É o socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, os filhos de Corá estavam dizendo, falando sobre a prontidão de Deus para ser achado. Deus não se esconde de mim e de você, nos momentos de dor, de tribulação, de angústia. Os filhos de Corá estão testemunhando da suficiência de Deus para qualquer que seja a situação. E então eles apresentam quais são essas situações que muitas vezes podem nos angustiar, como seres humanos que somos, falíveis, limitados. Eles falam de questões da natureza. E olhe como o texto nos apresenta os versículos 2 e 3. Os filhos de Corá dizem, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Ainda hoje, de certa forma, enquanto humanidade, nós nos assustamos com toda a tecnologia que temos, com tantos recursos que temos, ainda nos assustamos com os fenômenos naturais. Imagine naquela época. Os filhos de Corá, então, estão aqui para falar de 4 calamidades que pareciam o fim do mundo. Primeiro, eles falam da terra que se transtorna, ou seja, de abalos, de fogo que podem acontecer. Eles falam, em segundo lugar, dos montes se abalarem no seio dos mares, como se fosse, então, um tsunami. Ele disse, olha, isso pode acontecer. Eles falam de águas que podem tumultuar e espumar. As águas tumultuem e espumejem. E desta forma estão falando de chuvas torrenciais, de volumes catastróficos, de chuvas, de enchentes. E eles falam, em quarto lugar, dos montes estremecerem. Estão falando de terremotos. Todos esses fenômenos naturais, os filhos de Corá estão dizendo, ainda que tudo isso daí aconteça, nós não temeremos. Porque eles vão lembrar, o Senhor, Deus, é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente nas tribulações. Ainda que aconteça tudo isso, nós vamos lembrar que foi o Senhor quem criou a natureza. Foi o Senhor que estabeleceu as leis dessa natureza, que o Senhor está vendo tudo que está acontecendo com tudo aquilo que Ele criou, que não é o deísmo que Deus criou e jogou tudo lá, deu corda no reloginho e deixou agora o relógio seguir o curso, aconteça o que acontecer, e se afastou para ver o que é que vai acontecer. Não, não, Deus está presente, ainda que tudo isso daí aconteça, ainda que todos esses tumultos possam, de certa forma, angustiar os nossos corações, os filhos de Corá têm a certeza, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Então, ainda que todos esses fenômenos aconteçam, todas essas catástrofes aconteçam, os filhos de Corá nos ensinam,
Faça de Deus o seu refúgio e fortaleza. Faça de Deus o seu socorro bem presente, porque Ele é um socorro bem presente nas tribulações. Mas também os filhos de Corá não param aí. Eles falam daquilo que muitas vezes nós vivemos nas cidades grandes. Nos grandes centros urbanos. Eles falam do caos que pode muitas vezes tomar conta das nossas moradias, dos centros urbanos. João Vitor e Samara retornaram. Quando nós estivemos lá na Carolina do Sul, em Greenville, eu lembro que em alguns momentos eu dizia: vocês esqueceram o carro aberto? Vocês não pensam não? O carro estava lá aberto. Aí eles olhavam e diziam: sim, daí? Eu disse: como assim daí? E teve um dia que eu acordei, como de costume, sempre muito cedo, e fui, eu disse: eu vou sair, o clima estava muito gostoso fora, bem friozinho, e eu fui passando pela sala, a casa com todos nós, né, todo mundo dormindo, tá, ocupando vários espaços, e o irmão de João Vitor estava dormindo na sala, eu já sabia, eu fui com todo tato e cuidado, e realmente consegui, e passei, e cheguei até a porta da casa, e aí, quando eu cheguei na porta da casa, eu destravei a porta e abri. Quando eu abri, disparou o alarme. Eu disse: Felipe, desculpa. Ele disse: não, pastor, tranquilo. Eu disse: desculpa, volte a dormir. Onde é que eu desligo? Ele disse: aqui, ali, ó, aperte, pronto. E o alarme lá disparou. E os rapazes, eu fiquei tranquilo. Depois que vocês falaram que não tem ladrão aqui, eu jamais imaginei que ia ter um alarme na porta. Ele disse: não, é realmente ladrão. Bom, a gente toma alguns cuidados, né? Alguns cuidados. A fama aqui é que os americanos, você nunca sabe quem é que vai estar armado. Então, você não entra na casa dos outros. Você pode levar uma bala, e ele está defendendo a casa dele. Ele está defendendo a casa dele. Mas ele disse: olha, o normal não é a gente viver com a paranoia que a gente vive. As coisas colocadas fora de casa. Bicicleta ali do lado, no jardim. Eu digo: rapaz, ninguém leva isso aqui não. Só faltaram dizer assim: não tem brasileiro, quase não tem brasileiro, nós é que somos brasileiros. Só se a gente levar. Não é? Bom, você não dá para estar o tempo todo vacilando. Mas veja, a gente vive esse caos, essas angústias, essas paranoias, sim, de acordo com o que vivemos. E os salmistas, os filhos de Corá, vão dizer aqui: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Depois que os salmistas, que os filhos de Corá falam dessas ameaças da natureza, desses fenômenos naturais, os filhos de Corá então falam da fúria dos homens. Falam de uma cidade assediada. Os homens pecadores desejam, de fato, destruir aquilo que Deus tem preparado para os seus. Mas o que os filhos de Corá estão testemunhando é aquilo que Deus preparou para os seus filhos. Estes filhos dos homens, por mais revoltosos e revoltados que estejam contra o próprio Deus, eles não serão capazes de destruir. Na cidade de Deus, e é isso que os filhos de Corá vão apresentar, na cidade de Deus, os mares revoltos dão lugar a um rio que traz alegria, como está no versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Os mares revoltos dão lugar a um rio que traz alegria, que traz paz àquela cidade. Um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A Bíblia vai dizer, os filhos de Corá testemunham no versículo 5, sobre a presença de Deus. Deus está no meio dela, desta cidade. Deus está no meio dela. E há uma promessa aqui, esta cidade de Deus, preparada de Deus para as nossas vidas.
ela jamais será abalada. Não como os reinos, não como as cidades em que vivemos, sempre sujeitas a alguma surpresa desagradável. Não. Essa cidade, ela jamais será abalada. Não há só uma promessa e uma declaração de que Deus está no meio delas. Há uma lembrança. Deus a ajudará desde antemanhã. E a antemanhã é o irromper do dia. Deus a ajudará no amanhecer. Sabe do que os salmistas poderiam estar lembrando neste momento? Era lembrar quando os israelitas saíram e passaram toda a noite atravessando o Mar Vermelho. E no amanhecer daquele dia seguinte, com o exército de Faraó ali no meio, perseguindo o povo de Israel consegue chegar do outro lado. E então o mar se fecha naquele amanhecer. Deus age de forma poderosa, livrando o povo de Israel, mas fecha o mar. E então o salmista, os filhos de Corá, vão dizer: Deus a ajudará desde antemanhã. Como se fosse aquele amanhecer, onde Deus age e então o socorro de Deus chega na hora exata, na hora certa. Quando poderia ser que o exército de Faraó atravessasse também, continuasse a perseguição. Não, não. Israel passa, mas o exército é naufragado ali. As águas do Mar Vermelho se fecham pelo poder de Deus. A Bíblia então vai dizer sobre este caos na cidade, este caos nas nações. A Bíblia vai dizer no versículo 6, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Diante da sua voz, nações e reinos se dissolvem. Diante da sua voz, nação e reinos se dissolvem. Olhe para a história. Questione. Onde está o grande império persa? Acabou. Onde está Roma? E os exércitos dos romanos? Não existe mais. Só nos livros, só na história. Onde está o terceiro Reich? Onde está Hitler? E tantos outros. Estes impérios se dissolveram, bramam, espumam de raiva contra o próprio Deus, mas eles não subsistem. Ouvem a sua voz, diz a palavra de Deus. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Por isso nós precisamos nos refugiar no Senhor. Não só diante das ameaças da natureza, não só diante do caos urbano, nacional, às vezes, internacional também. Quando olhamos para as guerras espalhadas sobre a face da terra, e olhamos então para o mundo, nós chegamos então naquilo que os salmistas vão nos apresentar. Depois do versículo 7 de dizer, o Senhor dos exércitos está conosco diante desse caos, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Os salmistas aqui, os filhos de Corá, vão nos apresentar este mundo como um todo. Não mais só catástrofes naturais que podem atingir as nossas cidades, a nossa moradia, não só mais o caos urbano, no meio do qual muitas vezes vivemos, mas agora os olhares dos salmistas, dos filhos de Corá, se voltam para o restante do mundo, para dar uma dimensão do poder deste Deus, olhando para todo o planeta Terra. A Bíblia vai nos dizer, no versículo 8, a convite dos filhos de Corá: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Olhem para a terra. Os filhos de Corá, inspirados pelo Espírito de Deus, vão dizer: venham contemplar as obras do Senhor. Contemplem as obras do Senhor. Vejam que assolações, o que Deus fez em toda a terra. E olha o que diz o versículo 9. E o que é que Deus faz em toda a terra? Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. É Deus, e é isso que os filhos de Corá nos ensinam. É Deus quem põe fim às guerras através do julgamento dele, do juízo dele. Deus não senta à mesa com os homens para negociar. Deus executa o seu juízo.
Ele é Deus. Ele criou a todos. Ele nos dá a oportunidade para servi-lo e sermos instrumentos nas mãos dele. Portanto, quando nações pecam, nações falham, nações vivem da dissolução, Deus executa o seu juízo. Foi assim que ele fez quando ele mandou Israel invadir as terras de Canaã. A medida de iniquidade daqueles povos havia chegado até os céus. E vejam bem, irmãos, não foi só na hora que Deus pegou Israel e disse: vocês vão tomar posse dessa terra, eu estou dando a vocês essa terra. Esses povos pecaram e continuaram no pecado, soberbos contra Deus, e Deus vai e executa juízo contra aqueles povos. Vejam bem, quando eu os alertei, é no sentido de que Deus não fez só isso quando pegou Israel e o fez invadir. Deus fez isso quando Israel, o próprio povo de Deus, pecou, se distanciou do Senhor, deu as costas ao Senhor, e Deus já havia dito ao povo: cumpram os meus estatutos, os meus juízos, atentem. Alertou Moisés, alertou a Josué, alertou a todo o povo: não se desviem da palavra nem para a esquerda, nem para a direita. E quando o povo assim começou a viver distante da palavra do Senhor, o que fez Deus? Pegou uma nação ímpia, pegou os babilônios, pegou Nabucodonosor, fez com que Nabucodonosor, com os seus exércitos, invadissem as terras de Israel e executassem o juízo de Deus sobre o próprio povo de Deus. Levou-os cativos, como se já não bastassem 400 anos ali escravizados pelo Egito. Passaram 70 anos, além de todos os outros anos citados lá no livro de Juízes, 20 anos servindo a um rei, e Deus libertava, voltavam, começavam a adorar a Deus, e depois, passados alguns anos, esqueciam que tinham pecado e se afastado, voltavam à prática do pecado, passavam vários anos no pecado, e aí Deus então lançava outra nação, e vinha outro rei, escravizava Israel, e ficou isso durante mais de 120 anos nestas alternâncias. E depois 70 anos servindo a Nabucodonosor. Deus executou o juízo contra o seu próprio povo, para ensinar o seu povo. É Deus quem põe fim à guerra. E Deus não senta à mesa para negociatas, para conversinhas, para tratadozinhos com os seres humanos. Não. Deus é Deus, perfeito, justo, santo, puríssimo, e Ele executa o seu juízo, e é isso que Ele faz. Como fez com tantas nações, como faz contra qualquer nação que se levante contra o próprio Deus único e verdadeiro. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. É por isso que eu e você precisamos nos refugiar no Senhor. Paulo nos lembra isso, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Está lá em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, Paulo vai falar sobre tudo o que aconteceu com Jesus, e profetizando e dizendo: olha, tudo isso Deus fez para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Diante dessas ameaças internacionais, os filhos de Corá vão nos ensinar e terminar esta parte, terceira parte, dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus vai lembrar Israel: eu não sou exaltado só aí em Israel, eu sou exaltado entre as nações. Eu tenho gente de toda tribo, língua, povo e nação. Não é isso que está lá em Apocalipse? Gente de todas as tribos, gente de todos os povos, línguas e nações. Deus diz: eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Além de você, Israel, eu sou exaltado
na terra. Deus vai lembrar que Ele é Senhor de todas as coisas. Tudo lhe pertence. É uma repreensão de Deus para um mundo inquieto e turbulento, tal qual aquela ordem de Jesus, quando estava naquele mar revolto, dormindo, e foi acordado pelos apóstolos: mestre, nós vamos morrer, o Senhor está dormindo aí, o Senhor não se importa conosco. E Jesus repreendeu eles: homens de pequena fé. Como é que pode? Como é que o Filho de Deus não veio para morrer no naufrágio, ele veio para morrer na cruz, não tem outra possibilidade, a morte é de cruz, não tem essa, o mar pode estar revolto como estiver, não vai ser no mar, mas a fé de vocês é pequenininha, muito pequena, homens de pequena fé. Jesus vai olhar para o mar e vai dar a ordem: acalma-te, emudece, fica mudo. É a mesma expressão aqui, aquietai-vos, usada no equivalente hebraico, usada pelos filhos de Corá. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É neste mesmo espírito do que Jesus falou para o mar: acalma-te, emudece, se acalme. Era a ordem de Jesus, o Filho de Deus, sobre a natureza, a tal ponto de levar espanto para os seus apóstolos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque eles lembravam dos salmos: só há um que tem poder sobre a natureza, e este é Deus que criou a natureza. Se este nosso mestre está dando ordem, e o mar está acalmando, o mar da Galileia está acalmando aquele grande lago, parecia um mar, se está acalmando, se a paz volta a reinar, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sou exaltado, ou serei também exaltado, deve ser esse o desejo dos seus filhos humildes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando olhamos para as crises internacionais, eu e você, nós precisamos orar. Nós precisamos, de um lado, agradecer a Deus pela liberdade que Ele nos dá, pelo lar que nós temos, por podermos ser igreja, nos reunirmos, estarmos juntos, adorarmos ao Senhor, proclamarmos o Evangelho através de tantos e tantos trabalhos, tantas obras, tantos eventos, levarmos o nome do Senhor. Que bênção podemos nos reunir, usar datas da própria sociedade para testemunhar ao mundo sobre aquilo que a palavra de Deus fala. Dia dos Pais, vamos usar para dizer à sociedade: olha o pai que Deus quer que você seja. Se você não estava hoje aqui pela manhã, eu queria convidar você a dar uma olhada na mensagem hoje pela manhã, da palavra de Deus. Aquele que foi enviado para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. É darmos ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor, e reconhecer que nós não podemos ser pais segundo o coração de Deus, se Deus não agir nos nossos corações, não estiver transformando-nos a cada dia. Os filhos de Corá vêm então nos chamar para que nós não só oremos agradecendo a Deus por tantas bênçãos que nós temos como famílias brasileiras, a liberdade da pregação da palavra de Deus, os recursos que Ele nos dá, mesmo em meio a tantas lutas, tantos problemas, como está o mundo aí em polvorosa. Não é que isso não nos atinge, não nos preocupa, não nos faz ficarmos pensativos, reflexivos, tarifaços para um lado e para o outro, olhando produtores, olhando empresas, olhando tantas coisas, e aí o que é que nós fazemos? Em quem nós nos refugiamos? Nós temos um plano melhor do que o plano de Deus? Ou nós vamos dobrar os nossos joelhos, agradecer por um lado, sim, jamais deixar de agradecer a Deus, e ao mesmo tempo buscarmos ao Senhor. Senhor, nos dê sabedoria. Senhor, nos ajude a vivermos nos momentos de dor, de crise. Nos ajude, Senhor, a passarmos pelos momentos de tribulação e continuarmos testemunhando do Teu nome, do Teu amor e do Teu poder.
olhando para as crises internacionais. Então veja, olhando para os problemas da natureza, olhando para os problemas urbanos, sim, olhando para os problemas mundiais. Nós podemos dizer, como disseram os filhos de Corá: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é refúgio na tribulação. Em meio às tribulações que a natureza pode nos trazer, Deus é refúgio em meio às tribulações do caos urbano que vivemos. Deus é refúgio em meio aos problemas internacionais. Deus não está alheio a isso. Ele continua no trono, sendo Deus poderoso que age para a sua glória e age para o bem de todos aqueles que amam o nome do Senhor. Que nós possamos olhar para o Senhor Jesus Cristo, que passou por todos esses problemas, e por tantos outros que muitos de nós não passamos, e ainda mais de levar o nosso pecado. Aí ninguém fez isso como ele, sendo santo, puro e perfeito, ter levado os nossos pecados sobre si, para perdoar os nossos pecados. Quem sabe você está hoje aqui e ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. É momento de parar e pensar: quem é o seu refúgio? Em quem você se refugia nos momentos de tribulação? Este foi um dos salmos preferidos de Lutero. E a história conta que ele usou este salmo para compor aquele belíssimo hino: Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus. Ele estava dando um testemunho exatamente como os filhos de Corá: Deus é o nosso castelo forte, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E como os filhos de Corá repetiram aqui, como está no versículo 7 e no versículo 11: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio. É isso? O Deus de Jacó. Os filhos de Corá vão lembrar. Podiam ter usado o Deus de Israel é o nosso refúgio, mas é muito emblemático e é muito forte o que os filhos de Corá dizem aqui. O Deus de Jacó, porque Jacó é trapaceador, Jacó é enganador. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E os filhos de Corá vão lembrar: o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós que somos como Jacó, arriscados a sermos trapaceadores, enganadores, os filhos de Corá vão lembrar: é este Deus que age sobre pecadores. Para pecadores como Jacó, Deus é o nosso refúgio. Deus é o Deus que intervém com amor, com perdão, com a justiça que se transforma e que age pela misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Talvez você pode estar aqui se sentindo o maior de todos os pecadores. E você saber: é este Deus de Jacó, que trabalhou o coração de Jacó, que perdoou o coração de Jacó, que transformou não só o nome, mas a vida de Jacó. É este Deus que é o nosso refúgio, em quem eu e você, nós podemos nos refugiar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Assim como o Senhor agiu com graça e misericórdia sobre os filhos de Corá e não os matou, não exerceu juízo tirando a vida deles. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Transforma o meu coração, transforma a minha vida. A minha oração nesta noite é que eu e você, nós aprendamos a nos refugiar em Deus. Deus é nosso refúgio na tribulação. Em meio às lutas, às dificuldades, aos dissabores, às pressões, tudo, nós lembremos disto. Deus precisa ser aquele em quem eu e você vamos nos refugiar. Assim como Lutero aprendeu a se refugiar no Senhor, em meio a todas as pressões, até da própria vida, quando queriam tirar-lhe a vida.
mas Deus foi o refúgio de Lutero, preservando-o até o fim, para que ele cumprisse todo o propósito de Deus. Deus é o nosso refúgio na tribulação. Seja Jesus, o Filho de Deus, o seu refúgio, o nosso refúgio na tribulação. Que o Senhor Deus nos abençoe.